Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11, do verso 20 ao 26. O nosso tema, a oração e o perdão. O texto bíblico nos diz assim: de manhã, ao passarem, viram uma figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Meus amados, após pernoitarem na aldeia de Betânia, na manhã seguinte, em uma terça-feira antes de sua paixão e morte, o Senhor, acompanhado de seus discípulos, retornaram a Jerusalém. No caminho, eles passaram novamente pela mesma figueira da vila de Betfagé, que no dia anterior ele havia sentenciado que a árvore permanecesse estéril, ou seja, ela nunca mais daria frutos. Ao ver que a figueira estava seca até as suas raízes, Pedro imediatamente lembrou do acontecido e disse ao seu mestre: veja, a figueira que amaldiçoastes secou. Foi então que Jesus utilizou aquele fato para ensinar não só a Pedro, mas também aos demais discípulos o poder da oração com fé para os que servem ao Altíssimo. Se eles colocassem suas necessidades diante do Pai, confiando totalmente no seu poder divino, ele certamente responderia a todas as petições que estivessem de acordo com seus propósitos. Porém, se durante a conversa com o Todo-Poderoso eles se lembrassem de alguma pendência que alguém os tivessem ofendido ou feito algum mal, eles teriam que antes perdoar ao próximo, da mesma forma como eram perdoados por Deus sem nenhuma restrição. Caso contrário, a petição deles se tornaria sem efeito. O texto lido nos traz duas lições. A primeira nos demonstra que confiarmos em Deus e no seu poder é a chave para que todas as nossas orações sejam respondidas, porém de acordo com a vontade dele e não a nossa. A segunda é que se não perdoarmos aqueles que cometem erros contra nós, não receberemos o perdão divino para as nossas muitas faltas e por isso Deus não ouvirá nem atenderá às nossas orações. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.